Olá pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Alexandre e você está no canal da Palavra. Atos capítulo de número 23, versículo 11 diz o seguinte: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: Coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Existem momentos em nossas vidas em que passamos por situações em que olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não aguento mais. Momentos em que passamos por determinadas situações e que dizemos que não vamos mais conseguir continuar a caminhada. Mas são exatamente nesses momentos em que nós olhamos para nós mesmos e também encontramos uma força que não é nossa, mas uma força que vem de Deus, que nos faz continuar. A pergunta aqui a se fazer é: por que passamos por momentos assim? Por que Deus permite passarmos por situações como essa? E a resposta é bem clara, para que nós venhamos a entender que a força do homem é fraca, que a força do homem ela é falha, e vai chegar uma hora, um momento, em que as nossas forças vão se acabar. Mas se tivermos a força de Deus, podemos ir mais além. Podemos até mesmo comparar as nossas forças como se fosse uma bateria de um celular. Hoje em dia, os celulares mais modernos, eles costumam descarregar um pouco mais rápido, consumir um pouco mais de bateria. Antigamente não, né? Eles duravam bem mais. Mas hoje, com os avanços tecnológicos, nós usamos os celulares para várias coisas, para foto, vídeo, acesso à internet, redes sociais. Por isso eles descarregam um pouco mais rápido. O que nós temos que fazer então quando o celular descarrega? Parar um pouco de mexer e colocar na tomada, não é verdade? Para poder recarregar novamente e tornarmos a mexer. Da mesma maneira é a vida do cristão. Às vezes precisamos parar um pouco e recarregar as nossas forças em Deus. E no texto em que nós lemos, vemos que o apóstolo Paulo estava passando por um momento assim. Momento na qual ele teve que parar. Não porque ele quis parar, mas porque ele precisou parar. Porque a perseguição contra o seu ministério se intensificou de uma tal maneira que ele se viu dessa vez preso dentro de uma fortaleza escura, úmida e fria. E ele pensou que seria o seu fim. Mas Paulo também ele sabia que a sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. E ele estava até mesmo preparado para morrer com Cristo, caso fosse necessário. Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 2, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Mas foi exatamente nesse momento em que o apóstolo Paulo pensou que seria o seu fim, foi que o Senhor Jesus apareceu ali para ele para o fortalecê-lo. Por isso o tema dessa mensagem que eu quero trazer aqui neste vídeo é forças para continuar. Porque uma das coisas que eu percebo aqui é que a presença do Senhor Jesus naquele lugar fez com que Paulo voltasse novamente a ter forças para querer continuar. Porque o texto é bem claro em dizer que na noite seguinte o Senhor se colocou do lado de Paulo. E o primeiro ponto dessa mensagem é que o Senhor Jesus está do nosso lado. À meia-noite, naquela cela úmida, escura e fria, o apóstolo Paulo ele sente uma presença diferente. O Senhor Jesus, a quem ele tinha conhecido lá no caminho de Damasco, mais uma vez aparece para ele ali naquele lugar e se coloca do lado dele. Justo na hora em que o apóstolo Paulo mais precisava de um ombro amigo. O interessante é notar que o Senhor Jesus não se colocou acima de Paulo e nem tampouco à frente. Ele preferiu estar do lado de Paulo naquele momento difícil. Devemos entender que o nosso Senhor Jesus ele é superior a nós, porque ele está acima de nós. E muitas das vezes ele vai se colocar à frente de nós nas batalhas, mas é nos momentos mais difíceis que ele se colocará do nosso lado para nos ajudar, porque ele está conosco. Ele diz em Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele também diz em Isaías 43, versículo 2,
Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. É nos momentos mais difíceis que ele se colocará do nosso lado para nos ajudar. Porque ele também disse em Mateus capítulo 28, verso 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É claro que quando ele disse isso, ele falou ali para os seus discípulos que poderiam ver a Jesus, que estavam vendo ele. Mas nós não estamos vendo Jesus, certo? Mas podemos sentir a sua presença, que é real em nosso meio. Só que quando a Bíblia fala que Jesus, toda vez que ela vai falar que Jesus está perto de alguém ou de alguma pessoa, essa presença que a Bíblia vai dizer consiste também em 3 fatores. E o primeiro fator é que a presença do Senhor Jesus é proteção. Quando o Senhor Jesus está conosco, Ele está nos protegendo. Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo de tuas asas estareis seguros. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. A presença do Senhor Jesus é proteção para as nossas vidas. O segundo aspecto é que a presença do Senhor também é cuidado. O salmista, no Salmo de número 23, verso 4, vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara era um instrumento de disciplina usado pelo pastor para poder corrigir a ovelha. O cajado era um outro instrumento usado pelo pastor para poder trazer a ovelha para perto, direcioná-la e tirar a ovelha de situações difíceis que muitas das vezes ela se envolvia. Então a presença do Senhor como cuidado em nossas vidas, ela consiste da seguinte forma: nos corrigir, trazer para perto, nos direcionar e também nos tirar de situações difíceis que muitas das vezes nós vamos nos envolver. Porque a presença do Senhor, ela é proteção, mas também é cuidado. E por último, a presença do Senhor também consiste em provisão. O povo de Israel sempre caminhou naquele deserto com a provisão do Senhor. Diz lá em Êxodo, capítulo de número 13, versículo 21 e 22, dizendo que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. O Senhor trouxe uma grande provisão para Israel naquele deserto. E quem vai falar mais sobre isso é Neemias, no seu capítulo de número 9, versículo 21, dizendo: deste modo sustentaste o teu povo no deserto por 40 anos. Falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos não se envelheceram e nem os seus pés incharam. No lugar mais impróprio do ser humano viver, o Senhor pôde sustentar mais de 2 milhões de pessoas. Agora a pergunta a se fazer é: como é que o Senhor não iria fazer isso conosco? O salmista vai dizer no Salmo de número 37, verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A presença do Senhor está conosco, e a sua presença consiste em proteção, cuidado e também provisão em nossas vidas. Amém?
O interessante é notar que nesse texto na qual nós lemos, onde o apóstolo Paulo estava preso, o Senhor Jesus não só se coloca do lado do apóstolo Paulo, mas ele também dá uma palavra de encorajamento para o apóstolo Paulo. Ele chega aos pés do ouvido do apóstolo Paulo e diz: Paulo, coragem. Quando o apóstolo Paulo ouve aquela voz, ele logo fala: essa voz eu conheço. Essa voz é a mesma voz que eu ouvi lá no caminho de Damasco. Essa voz é de Jesus. E logo seu coração se enche de esperança, porque aquela palavra que Jesus deu para ele, dizendo coragem, era o combustível, era a força que o apóstolo Paulo precisava para que ele pudesse retornar à sua caminhada. E muitas das vezes é somente isso que precisamos, uma palavra de encorajamento do Senhor Jesus para poder nos colocarmos de pé e prosseguir a nossa caminhada. Quando o centurião chega para Jesus ali em Mateus, no capítulo de número 8, dizendo que o seu servo estava doente, Jesus ele logo se prontifica a ir até a casa desse centurião para curar o seu servo. Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno nem que tu entres debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor disser apenas uma palavra, eu saberei que o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sobre autoridade. E tenho muitos soldados à minha ordem, e digo a esse vai, e ele vai, e aquele vem, e ele vem, e a meu servo fazer isto, e ele faz. Quando Jesus ele ouviu essa palavra do centurião, ele se maravilhou de uma tal forma, ao ponto de dizer que nunca tinha presenciado tamanha fé em todo Israel. E logo, aquele servo daquele centurião ficou curado, porque bastou somente uma palavra do Senhor Jesus para que o milagre acontecesse. Quando Jesus também chega para Pedro e diz para Pedro lançar novamente a sua rede ao mar, Pedro ele disse ali que não iria, porque ele tinha trabalhado a noite toda e nada tinha conseguido apanhar. Mas ele falou: Senhor, eu não iria por causa disso, mas sobre a sua palavra eu lançarei novamente a rede. E o resultado a gente sabe, que foi aquela pesca maravilhosa que aconteceu. Quando o profeta Daniel também relata ali no seu capítulo de número 10, que viu a presença do Senhor, o anjo do Senhor ali naquele local, ele ficou tão enfraquecido, sabe, que ele caiu no chão. E o máximo que ele conseguia se manter era de 4. Mas quando o anjo do Senhor aparece para Daniel ali novamente naquele lugar, naquela visão, e toca em Daniel dizendo: ser forte, Daniel, ele consegue se colocar de pé e dizer: fala, meu Senhor, porque tu me fortaleceu. A voz do Senhor, ela é poderosa, porque lhe foi dado todo o poder, tanto no céu como na terra. O salmista chega a dizer que a voz do Senhor, ou seja, a sua palavra, é poderosa e é cheia de majestade. E hoje o Senhor ele se coloca do seu lado para te dizer: força, coragem, tenha ânimo, caminhe um pouco mais, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele nos fortalece hoje com o poder da sua palavra. Depois disso, o apóstolo Paulo ele pôde ali se fortalecer e o Senhor o levou muito mais além do que ele poderia chegar. Porque naquele momento difícil, o Senhor se colocou do lado dele e deu uma palavra de encorajamento. E hoje, o Senhor faz isso na sua vida também. O apóstolo Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar o seu testemunho. Por isso ele foi preso. Mas o Senhor havia dito para ele que ali não seria o seu último dia, que ele não iria morrer naquele lugar. Porque da mesma forma que ele tinha dado testemunho do Senhor ali naquele lugar em Jerusalém, também importava que ele desse o seu testemunho em Roma, que era onde o Senhor haveria de o levar. Só que tem um porém. Os judeus, a quem Paulo havia dado seu testemunho, eles juraram de pé junto que se Paulo saísse daquela prisão, eles iriam dar cabo de Paulo, iriam matar Paulo. E tem mais, eles não iriam nem comer e nem beber enquanto Paulo fosse morto. Só que tem um porém. A presença do Senhor estava com Paulo. E se a presença do Senhor estava com Paulo, significava dizer que o apóstolo Paulo também estava protegido. Porque a presença do Senhor é proteção para as nossas vidas. E por conta disso,
o texto vai dizer que foi preciso mais de 400 homens para escoltar Paulo até ele chegar em Cesareia. Porque a promessa que o Senhor havia feito para Paulo não iria morrer naquele lugar, ela iria se cumprir. Da mesma forma que se o Senhor disse que Ele vai fazer na sua vida, Ele faz. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Se Ele disse que você vai chegar, não importa a situação que você estiver, você vai chegar. Da mesma forma que o apóstolo Paulo conseguiu chegar. Porque as promessas dele não morrerão em nossas vidas. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele e não confirmaria? Jeremias 1:12 diz que Deus vela para cumprir com a sua palavra. 2 Timóteo 2:13 diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Lamentações 3:23 diz que grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. E se Ele disse que você vai chegar, se prepare, porque você irá chegar. Em sua caminhada até Roma, Paulo ele pôde testemunhar para o governador Félix e a sua esposa Drúxila. Também ele pôde dar o seu testemunho para o governador Festo, para o rei Agripa e a rainha Berenice. Em sua viagem, Paulo ele sofreu um naufrágio, mas sobreviveu. E quando finalmente pôde chegar até Roma, ele pôde permanecer prisioneiro em sua casa durante 2 anos, dando ali o seu testemunho. E sobre isso ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me aguardando, a qual o Senhor me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo ele pôde ir muito mais além do que aquilo que ele estava pensando e imaginando. E você também pode. Porque o Senhor Jesus, Ele se coloca do nosso lado hoje. Nos dá uma palavra de encorajamento e também a garantia de nossa vitória. Nós iremos chegar em nome do Senhor Jesus. E o nome dEle será glorificado em nossas vidas. Porque é Ele quem nos dá forças para continuar. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.